Fala, torcedor que canta e viva, canal Palmeiras On. Bora pro nosso pós-jogo aí dessa vitória do Palmeiras. Vasco 0, Palmeiras 1. Primeiro gol do Vitor Roque, ó, Vitor Roque fazendo aí seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, com a assistência aí do Estevam, e o Palmeiras sai com essa vitória aí e por enquanto é o líder do campeonato. Eu tô gravando um vídeo poucos minutos após a partida, o Flamengo ainda vai jogar, então vamos torcer aí para um tropeço aí do Flamengo, o Palmeiras terminar essa rodada na liderança aí do campeonato brasileiro. Vamos lá falar do jogo um pouquinho, né? O Palmeiras, né, o Abel colocou aí o time titular hoje, não teve nenhuma alteração. Então o Palmeiras entrou aí com o Everton, a dupla de zaga, Gustavo Gomes e o Bruno Fux, Giai lá na lateral direita e na lateral esquerda o Piquerez. E aí no meio de campo, Felipe Anderson, Richard Rios e o Emiliano Martínez. E o trio de ataque, Estevam, Facundo Torres e o centroavante, o Vitor Roque, que fez o gol. Cara, o Palmeiras, assim, no primeiro tempo, eu não gostei do primeiro tempo do Palmeiras, foi um pouco abaixo. Foi um pouco abaixo do que eu esperava. Acho assim, o Palmeiras teve algumas dificuldades, novamente dificuldades na parte de criação e dificuldades na parte também de trabalhar a bola, cara, que a gente sempre reclama aí do Palmeiras, que às vezes dá uma louca no Palmeiras, o Palmeiras começa cruzamento e lançamento, que acabou tendo hoje de novo, e para o Palmeiras colocar a bola no chão é muito melhor para o Palmeiras. O Palmeiras tem mais qualidade do que o time do Vasco. O time do Vasco não é um time que vai brigar pelo título, que sabe ali brigar por vaga na Libertadores. E esse placar aí de 1-0, cara, assim, eu esperava um pouco mais do Palmeiras na partida, vou ser bem sincero. Eu esperava uma vitória assim de 3 gols do Palmeiras, aí, uma vitória bem gorda do Palmeiras por conta do adversário. O Vasco foi até com desfalques, o Vasco tá sem treinador, cara. E aí o Palmeiras fez uma partida ok, venceu aí de 1-0, poderia ter saído perdendo logo no final do primeiro tempo aí, mas o Giai conseguiu aí tirar o gol, tirou de dentro do gol, né, o gol do Vasco, e esse lance aí é o que praticamente deu a vitória pro Palmeiras hoje, porque fora isso o Palmeiras foi um pouco abaixo. Acho que o segundo tempo do Palmeiras foi bem melhor do que o primeiro, especialmente aí do meio pro final da partida, após o gol também. E o melhor jogador da partida, sem dúvida nenhuma, foi eleito também acho que pelos jornalistas lá, foi o Giai. O Giai jogou muita bola hoje, cara. E ele a gente criticou muito ele no final do ano passado e o começo desse ano, mas aí, depois que ele assumiu o lado ali direito, a lateral direita, que é onde estava jogando o Marcos Rocha, ele se adequou muito bem e tá, assim, pra mim a vaga é dele. Pra mim a vaga, ele não tem que sair, mesmo o Marcos Rocha aí voltando, o Mike voltando também, ele não tem que sair, cara. Ele assumiu aí esse lado direito do Palmeiras. Ele é um cara que é novo ainda, então o Palmeiras tem muito ainda que ele tem muito a crescer no Palmeiras, né? Ele atua principalmente aí na faixa aí da lateral direita, mas pro campo de defesa. A gente sabe que o Marcos Rocha e o Mike tem uma questão do ataque, e subiu o ataque muito mais, mas o Giai ficando um pouco mais recuado e segurando aquela área do campo ali, libera também o Felipe Anderson e o Richard Rios para subir, para tentar um lance mais ofensivo do Palmeiras e não ficar só preso ali. E eu acho que isso que o Abel arrumou. Agora precisa arrumar essa região do meio de campo, que hoje no primeiro tempo foi o grande setor do Palmeiras ficou devendo. É setor do meio de campo. Felipe Anderson não foi bem hoje. O Richard Rios foi mais ou menos, cara, mas eu esperava um pouco mais dele. Facundo Torres foi muito bem. O Vitor Roque aí fez o gol importante. E o Estevam aí sempre regular nas partidas. Mas um jogo do Palmeiras que, pensando em sendo resultadista, um resultado muito bom. Pensando no futuro, pensando naquilo que o Palmeiras vem desenvolvendo, eu acho que o Palmeiras tá com uma estagnada e que, se você pegar esses jogos assim que o Palmeiras enfrenta os times menores, assim, o Palmeiras
dá uma certa relaxada e às vezes parece que o Palmeiras joga assim, a qualquer momento eu vou fazer o gol e a qualquer momento eu vou ganhar a partida. E não é sempre assim. A gente viu que o Palmeiras aí quase tomou gol no final do segundo tempo, no final do primeiro tempo, e o Jai salvou. E no final do primeiro tempo aí o Palmeiras também bobeou, deixou de matar o jogo aí com o Flaco Lopes, quando ele entrou. E o Flaco Lopes, cara, precisa se ajudar. O Flaco Lopes precisa se ajudar. Porque vários jogos em que ele recebe a bola cara a cara com o goleiro e ele perde. Ele chuta pra fora, ele chuta em cima do goleiro. E aí não dá, cara. Aí não dá. Ele precisa se ajudar também. E aí, porque ele é reserva. Nesse momento não tem como. Ele é reserva do Vitor Roque. Só que, cara, vai chegar um momento em que o reserva do Vitor Roque aí vai ser o Paulinho de imediato. Por enquanto. Acho que quando o Estevão sair, aí o Paulinho deve atuar no lugar do Estevão. Mas por enquanto, cara, por enquanto não. Por enquanto o Estevão tá sendo ali o titular e o Paulinho tá entrando aí, ocasiona de vez em quando. E o Vitor Roque aí com esse gol, espero que depois que esse gol do Vitor Roque ele deslanche e ajude. A gente sabe também que ele fez 2 gols lá que foram impedidos de uma forma, foram anulados de uma forma esquisita, que ele já poderia ter feito 3 gols, mas o Palmeiras aí venceu, não convenceu muito, porque, de novo, a gente tem que analisar também aí o time que a gente está enfrentando. Você aí fazer só 1-0 no Vasco, e não só por 1-0. A questão do que o Palmeiras jogou, da atuação do Palmeiras hoje. Acho que para mim foi uma atuação um pouco abaixo do que se esperava do Palmeiras enfrentando o Vasco sem treinador, o Vasco com desfalques, o Vasco que poupou com jogadores, o Vasco jogando fora de casa. Tudo isso, quando você coloca em conta, você fala, vencemos, mas o Palmeiras precisa de um pouco a mais ainda, jogar melhor, ter atuações melhores pra gente aí, visando, cara, eu sempre tenho que bater nessa tecla, visando o Mundial de Clubes, cara. Porque você pensar, pô, venceu de 1-0 o Vasco, ok. Mas se for jogar com esse futebol que tá jogando, atuando da forma que tá atuando, eu não sei se o Palmeiras tem condições aí de passar da primeira fase do Mundial, cara. Sendo bem sincero. Vamos analisar direito e vamos ver. E pra gente arrumar o que precisa ser arrumado, que é a região do meio de campo, principalmente a região do meio de campo, e essa mania que o Palmeiras tem de não matar os jogos. O Palmeiras tem essa mania que já vem de algum tempo de que tá 1-0 e o Palmeiras não mata os jogos. Tá ganhando de 1-0 e não mata o jogo. Tem a chance de matar o jogo, de matar o adversário? Não faz isso. E isso, em torneios mata-mata, Libertadores, Copa do Brasil, isso tem um preço. No Campeonato Brasileiro, acaba que, por ser tantos jogos, isso acaba sendo... acaba se perdendo. Mas em jogos capitais, de finais, de torneios que você se perder tá fora, isso acaba sendo muito decisivo. E o Palmeiras precisa consertar isso, especialmente o Flaco Lopes. Porque ele vai entrar em várias partidas. E ele precisa, quando ter esse espaço, ter esses lances, ele ser o cara que vai definir. E o Abel precisa trabalhar isso com ele. Porque no momento tá bem difícil. Beleza? Essa foi a nossa análise do jogo de hoje. Se você gostou, curte, compartilha. Se inscreve aqui no nosso canal. Semana tem jogo, ó. Quarta-feira tem Libertadores e domingo tem um clássico contra o São Paulo. Então fica com a gente aí, vai ter vídeo toda semana para falar de Libertadores e do clássico aí. Beleza? Avante palestra.